pelo segundo ano consecutivo, Karen Ramos, diretora de RH da empresa joinvilense Conta Azul, foi reconhecida e mencionada no ranking HR Influencers. O prêmio avalia profissionais de toda a América Latina e Espanha e é considerado o mais importante entre os líderes de recursos humanos. E a Karen está com a gente de forma remota na Jovem Pan Joinville nesta sexta-feira de feriadão. Karen, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua participação em conversar com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiramente, parabéns, né, pelo reconhecimento, você está aí na 9ª posição nessa lista importante, né? E a gente começa esse bate-papo com você lhe perguntando o seguinte, o setor de RH mudou alguns conceitos, né, nos últimos anos, e o que você pode destacar desse novo referencial, desse trabalho importante para o clima interno das empresas? Quais são as principais mudanças nos últimos anos e que faz a diferença também para as organizações? Legal, bacana. Obrigada pela pergunta, né? Uma pergunta importante no sentido de que eu vejo que o papel da área de recursos humanos, ele essencialmente é um papel de apoio direto à liderança das organizações, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de mudança dentro de uma organização, isso passa pelo papel que o líder exerce. Como é que o RH pode apoiar isso, né? Especialmente no ponto de vista de garantir uma comunicação clara, fluida e transparente sobre os objetivos organizacionais, né, junto com os líderes, dividindo essa informação claramente com os colaboradores, é um aspecto essencial para que as pessoas entendam o que a gente precisa fazer, qual é o desafio desse ano, qual é o desafio desse mês, qual é o desafio dessa semana e como isso se desdobra. Poxa, Karen, mas isso já não existia, né? O que eu quero dizer com isso é que a velocidade dessa informação, dessa comunicação precisa ser muito mais rápida, a fluidez, a transparência precisa ser numa velocidade que impacte no trabalho que a pessoa está fazendo no dia de hoje. As pessoas se movem a partir do entendimento do porquê o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo. Então, a clareza do porquê aquilo precisa ser feito, para onde que a gente está levando a organização, com qual objetivo, como é que isso impacta os nossos clientes, positivamente, né, ou não, eu vejo que é o papel essencial da área de recursos humanos, apoiar nos processos, eliminar as fricções que envolvem comunicação de líderes e liderados e a comunicação organizacional. Karen, a área de RH da Conta Azul é chamada de People Experience e é a experiência das pessoas, né? Então, qual é a cultura que vocês trazem, né, com essa nomenclatura e podem servir, inclusive, de inspiração aí para outras companhias, por exemplo? Bacana. Quando a gente fala de experiência das pessoas, né, sabemos que a maior parte do nosso dia a dia, né, nós passamos no trabalho. Então, proporcionar uma experiência relevante para as pessoas, que conecte os profissionais com a experiência que a gente deseja oferecer aos nossos clientes, é um primeiro passo. A gente entende que se os colaboradores têm uma experiência de impacto aqui dentro, uma experiência positiva, uma experiência relevante, naturalmente o que nós vamos ofertar para os nossos clientes, o que a gente vai perseguir, também é uma experiência potencialmente positiva. Então, desde o primeiro contato com o candidato, um potencial colaborador da Conta Azul, no processo seletivo, na chegada, quando a gente tem um processo imersivo, que a gente dá uma visão ampla de tudo que acontece aqui dentro, né, de como a gente funciona, de como é a nossa cultura, de o que é o nosso negócio, para que ele existe, como a gente impacta o nosso cliente, a gente está gerando uma experiência marcante. Toda vez que a gente fala em experiência, vamos imaginar uma viagem, né? Quando a gente faz uma viagem positiva e tem experiências positivas ou tem experiências negativas, aquilo nos marca, inclusive, para tomada de decisão para outras viagens. A experiência no trabalho é uma jornada, as relações humanas passam pelos impactos que a experiência nos causa, né? Se é positivo, a gente quer repetir, ou seja, a gente quer ficar mais tempo nessa organização, quer gerar mais impacto, né? Positivo não estou me referindo a ser tudo lindo, né, gente? É um mar de rosas, não existe, né? Mas positiva no sentido de que todos têm clareza do porquê a Conta Azul existe, né? No nosso caso, nosso grande propósito de transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, para garantir que isso se concretize, é essencial que todos conheçam profundamente o nosso negócio e que tenham uma experiência positiva, marcante. Por isso que a gente chama de área de experiência das pessoas.
O Karen, você comentou sobre a necessidade da clareza nas organizações. E aí isso envolve a área de comunicação para o público interno e externo. E um dos grandes desafios na atualidade, em meio ao digital, é entender de gente. Ou seja, entender de gente é um diferencial competitivo por várias razões para o mundo corporativo. A pergunta que lhe faço é o seguinte: qual é o desafio entre líderes e liderados para que, de fato, mesmo com o avanço da tecnologia, com a presença da internet, o ser humano consiga entender outro ser humano dentro das organizações, hein? Boa pergunta. Difícil essa pergunta, né? Porque passa por, primeiramente, o olhar para o indivíduo. Independente se você tem 5 pessoas, 10 na sua equipe, 20, 30, eu acredito que criar uma sistemática de ritos que possibilitem que as pessoas sejam ouvidas, que essa proximidade aconteça olho no olho, né? Hoje, sim, existe a tecnologia a nosso favor, possibilita que a gente possa fazer muita troca, muita interação no digital, e isso é fundamental, aprender a se comunicar no digital e a ouvir o que não está dito muitas vezes também, mas eu diria que a proximidade, aqui na Conta Azul, um dos nossos princípios, né, é a gente trabalhar junto, a gente ser próximo, a gente estar próximo das pessoas. Isso significa ter ritos para isso, né? Estar próximo, o que significa estar próximo? Então, a gente tem agendas individuais, semanais ou quinzenais com as pessoas do time, a prática do feedback constante, seja para o reforço positivo, ou seja para uma correção de rota, momentos semanais para definição de focos do time, focos da semana, final da semana, revisitar o que aconteceu na semana junto com as pessoas, o que foi bom, o que não foi bom, e dá para fazer isso de forma muito rápida, né? Eu penso que, somado a isso também, é muito importante a tal da escuta atenta. Ouvir as pessoas, de fato, sem julgamentos. É importante para o processo de proximidade. É importante trabalhar junto e entender quais são os gargalos que estão acontecendo no momento que você está trabalhando junto. Então, eu penso que esses são alguns dos caminhos possíveis. Karen, você trabalha em uma empresa de tecnologia e que geralmente tem um perfil bem distinto, né, em relação às empresas de uma indústria ou comércio, por exemplo. Aí a pergunta fica, né? É possível, independente dos locais, usar modelos de gestão que vocês usam, por exemplo, na Conta Azul, para uma fábrica ou outras companhias de outros ramos? Sem dúvida, com certeza é possível. Acho que tudo é possível de ser adaptado. Eu já trabalhei em outros segmentos onde tinham algumas práticas semelhantes. Eu penso que tudo é de você entender qual é a necessidade de entendimento dos desafios organizacionais, e a partir de maior clareza ou menor clareza, você intensifica com ritos que possam ser capazes de apoiar esse processo de engajamento das pessoas, clima. Claro, quem tem um time, por exemplo, de 200 pessoas, vai ter um rito que vai ser diferente de quem tem um time de 10 pessoas. Mas, inclusive, ritos coletivos são fundamentais para o alinhamento de expectativas, para a abertura de microfone, as pessoas possam trazer as suas preocupações, as suas dúvidas. Tudo começa pela forma com que se estabelece cultura. Aqui eu estou falando de uma cultura de transparência, que a partir da transparência, de transmissão das informações que as pessoas precisam a respeito do nosso negócio, dos nossos desafios, quanto mais elas souberem, maior será a possibilidade delas entenderem como elas nos ajudam a fazer as soluções do dia a dia acontecerem e impactar de forma diferente os nossos clientes. Eu entendo que, independente do segmento, o que toda organização busca é melhorar cada vez mais a entrega de valor para o cliente. E para melhorar cada vez mais a entrega de valor, é possível sim melhorar a experiência dos colaboradores em primeiro lugar, pensando em ritos que caibam dentro daquela indústria, daquele segmento, que possibilitem que isso seja mais fluido. Ô Karen, um colaborador mais saudável, a gente sabe disso, ele tem maior produtividade, ele tem engajamento, ele tem comprometimento, e me parece que esse é um dos principais desejos de todo o RH. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: como desenvolver essa cultura do equilíbrio da vida profissional, da vida pessoal, para que tenha esse colaborador saudável e, ao mesmo tempo, mais produtivo,
Nessa correria que a gente ouve muito falar no dia a dia, né? Você pergunta como é que você está? Estamos aí sempre na correria, parece sempre apagando um incêndio atrás do outro. Como levar essa cultura para o gestor, para a organização, para o líder, para o liderado, hein? Legal, bacana a tua pergunta. Eu penso que o alinhamento de expectativas, de novo, eu estou batendo talvez um pouco nesse tema da comunicação, mas é o que de verdade eu percebo que funciona no dia a dia. Quando eu falo de alinhamento de expectativas, a correria ela vai continuar para todos nós, né? Porque a velocidade não é só na vida individual de cada um, né? A necessidade da gente ser veloz, mas a gente entregar também com qualidade. Eu penso que eu não sei se equilíbrio é a melhor palavra, porque vai ter momentos da vida onde um colaborador, por exemplo, está passando por uma situação individual e pessoal, e se ele puder dividir isso com o seu gestor de forma aberta, eu acredito que maiores serão as chances da compreensão de que naquele momento ele vai precisar tirar um pouco o pé do trabalho, vai precisar de um pouco mais de apoio. Bem como nos momentos que as coisas estão bem, de um modo geral, e ele vai poder acelerar mais fundo, né? Colocar mais energia nas atividades organizacionais. Eu penso que o alinhamento de expectativas sobre o que a organização espera, né? Porque às vezes tem uma coisa importante que é o seguinte, o trabalhar certo. Quanta distração a gente tem hoje? E eu penso que a área de recursos humanos, a liderança, tem a oportunidade de ajudar as pessoas a olharem sobre a forma com que elas estão trabalhando. Qual é a disciplina de organização do dia? Se tem clareza de quais são as tarefas que são as tarefas importantes que precisam fazer no dia. Aquela história do conceito, se era importante hoje eu não fiz, vai ficar urgente amanhã. Então, a organização do dia, o alinhamento do que se espera dentro de determinados períodos também, quais são as negociações possíveis com relação a prazos, qual é o horário de trabalho, de funcionamento desse time e nos momentos que precisar trabalhar em horários que sejam horários extras, por exemplo, que isso seja previamente alinhado também. Eu penso que aqui não tem mágica, né? Não existe uma forma mágica da gente reduzir essa correria ou encontrar esse equilíbrio, mas isso passa sobre, de novo, ter um alinhamento de expectativas, uma clareza do que se espera das pessoas, porque se você tem clareza do que precisa ser entregue e qual é o prazo que precisa ser entregue, se ele não for factível, precisa ser conversado a respeito disso. Comunicação, alinhamento de expectativas. Se for factível, uma questão de compromisso, de capacidade de executar o que precisa ser feito. Então, eu penso que é, sim, muito uma necessidade de troca cada vez mais constante entre times, proximidade da área de recursos humanos, entendendo quais são os gargalos que estão acontecendo no dia a dia e, muitas vezes, até de identificar, poxa, existe realmente um volume de expectativa ou atividades que não é possível, não é factível para aquele grupo, para aqueles indivíduos em específico. E aí poder ajudar a calibrar quais são as alternativas que nós temos aqui. E sobre especificamente um ponto que você falou, de saúde, né, de saúde, seja ela física, mental, né, emocional, todo o impacto que a gente sofreu aí nos últimos anos, eu penso que é fundamental o protagonismo individual de cada um, de olhar sim para a sua saúde, de entender o que eu preciso fazer para que eu esteja bem no momento de trabalho. Eu preciso fazer uma atividade física, não dá para fazer todos os dias, mas vou fazer pelo menos uma vez. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso ser capaz de conversar sobre as temáticas que me incomodam ou que eu estou com dificuldade aqui no trabalho, seja com a área de recursos humanos, seja com o meu próprio líder, encontrar formas de eliminar as preocupações e também de cuidar de si. A empresa, na contrapartida, trazer ferramentas, né, como são as ferramentas dos benefícios. Aqui nós oferecemos uma série de benefícios para apoiar esse processo de saúde física, de saúde emocional das pessoas, mas nós não podemos ir lá e, por exemplo, marcar a consulta. A gente precisa que as pessoas exerçam esse seu protagonismo na sua vida individual também. Isso tudo vai corroborar para a saúde individual, do time, organizacional, para o clima e para o engajamento, né? Para a vontade de eu estar aqui nessa organização todos os dias, contribuindo, colocando a minha energia e fazendo a diferença todos os dias.
É bem isso que você comentou, inclusive no início da nossa entrevista, né, Karen? A gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que propriamente em casa ou com a nossa família, e a gente tem que tentar várias formas para fazer com que esse tempo, né, que a gente utiliza dentro da empresa possa ser o melhor possível. Grande abraço para você, obrigado, né, pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade no Jornal da Manhã. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau.